Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e nesse momento estudaremos os capítulos 5 a 7 do livro de Oséias. Desde já, curte aqui o vídeo, não se esqueça de compartilhar, de usar a nossa hashtag Bíblia Todo Dia e também de acessar o site pastoredilson.com, se inscrever no Maximize e se tornar um parceiro desse projeto, além de receber vídeos que vão edificar a tua vida. Aqui, desde o capítulo 4, na verdade, o profeta Oséias vem falando como o povo de Israel abandonou o conhecimento de Deus. Ele diz: israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. No versículo 6 do capítulo 4, ele diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. É importante revisar o capítulo 4, porque ele é uma chave para entendermos o vídeo de hoje, nos capítulos 5 a 7. Como os sacerdotes não tinham mais o conhecimento de Deus, a Bíblia diz que eles trocaram a glória do Senhor por algo vergonhoso. Vale lembrar que no hebraico, no original em que esse livro foi escrito, a palavra conhecimento não era apenas um conhecimento intelectual, um saber teórico, fruto de pesquisa, de estudo, de erudição. Na verdade, o conhecimento no hebraico era o conhecer no sentido pessoal, no sentido de relacionamento, fruto de uma comunhão, fruto de uma experiência. Era isso que o Senhor queria ter com o seu povo. Não apenas que eles entendessem as Escrituras, mas que tivessem um relacionamento pessoal com o seu Deus. Existe uma diferença entre conhecer sobre alguém e conhecer o próprio alguém. Existe uma diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer o próprio Deus. A Bíblia mostra que os próprios comportamentos e injustiça daquele povo estavam o afastando de um relacionamento com Deus. E por isso o profeta adverte no capítulo 5 e versículo 4: suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles, não reconhecem o Senhor. Isso mostra para a gente que um comportamento errado, repetido de uma forma sistemática, pode nos impedir de conhecer e de experimentar o Senhor nas nossas vidas, porque o conhecimento de Deus não é meramente intelectual, mas é relacional. Um coração endurecido pela prática do pecado pode nos impedir de reconhecer Deus nas coisas simples da vida, no nosso dia a dia. A Bíblia mostra que Israel, que muitas vezes é chamada pelo profeta Oséias de Efraim, reconheceu os seus próprios problemas ou tumores, como diz o capítulo 5, versículo 13, mas buscou ajuda natural no reino da Assíria para os problemas da nação. E traz uma aplicação para a gente importante. Nós não podemos deixar que sejamos tentados pela vontade de querer resolver questões que são espirituais, somente com recursos naturais, somente com a força do braço, somente com a nossa inteligência. Elas só podem ser resolvidas se nós buscarmos de todo o coração ao Senhor. O Senhor finalmente declara a eles no capítulo 5 e versículo 15: então voltarei ao meu lugar, até que eles admitam a sua culpa. Eles buscarão a minha face. Em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. E então o profeta afirma em seguida: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará a cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Fica claro pelo contexto de Oséias que você estudou até aqui, que a culpa das feridas do povo não era do próprio Deus, mas deles mesmos por suas práticas pecaminosas. E por isso o profeta mais uma vez exorta no capítulo 6 e versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas o capítulo 7 mostra que Israel mais uma vez não ouviu as advertências, não ouviu
as profecias. Vivia buscando deuses de nações diferentes para um auxílio que somente o Senhor, somente Jeová poderia trazer para eles. E a Bíblia diz em Oséias, no capítulo 7 e versículo 11, Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora volta-se para a Assíria. Essa passagem lembra a passagem de 2 Reis 17, nos versículos 3 a 6, onde um rei, também de nome Oséias, mas que não era esse profeta, fez uma aliança com os egípcios, enquanto ao mesmo tempo tinha uma aliança com a Assíria, que ele quebrou de um lado e para o outro, como uma pomba inconstante. Por fim, a comparação também nos traz uma aplicação pessoal no versículo 8 desse mesmo capítulo. A Bíblia diz que Efraim mistura-se com as nações. Efraim é como um bolo que não foi virado. Essa parábola, essa analogia, traz a ideia de um bolo que foi mal assado. É um bolo que está queimado por fora, parece saboroso, mas está cru por dentro. Não podemos deixar que o fogo do Espírito nos trate apenas por fora, nos trate apenas na performance, nos trate apenas na aparência, mas não mude o nosso interior, não traga para a gente um coração quebrantado. Algumas versões usam a expressão bolo que não foi virado, porque o bolo literalmente não era a torta que nós temos nos dias de hoje, mas pareceria muito mais com o que hoje nós chamamos aquele pão sírio. Ele estava falando sobre um pão que foi assado de um lado, mas não foi virado do outro lado. E assim como quando o bolo fica assado de um só lado, ele não tem o mesmo sabor, você também não pode ser crente de um lado da sua vida, de um aspecto da sua vida, e ser incrédulo do outro lado. De um lado, eles estavam assados, eles estavam fervorosos, eles buscavam a Deus. De um outro lado, eles buscavam Baal. Você não pode ser um crente pela metade, você tem que ser queimado, consumido pelo fogo do Espírito por inteiro. Deixa aqui os seus comentários, as suas dúvidas e até o próximo vídeo, onde falaremos dos capítulos 8 a 10 de Oséias.